que o STF entendeu, e aí ele julgou isso tanto com relação à energia elétrica, quanto em relação aos serviços de telecomunicação, dizendo que eles não podem ter uma alíquota maior do que as do produto em geral, tá? Só que modulou efeitos. Agora vejam, né? É bom que numa aula como essa, vejam só até como é que eu gosto de fazer aqui, como é que a gente acaba tendo uma visão ampla, né? Nós estamos examinando aqui o ICMS, as inovações em relação a ele, mas ao mesmo tempo nós já estamos pensando o quê? No lado prático, né? Em quando adotar essas medidas, em como fazer isso e quais são as consequências dessa situação. E nesse caso específico aqui, foi, olha só, um recurso extraordinário. Vejam que não foi uma ADIM, não foi uma ação declaratória de inconstitucionalidade que tem um efeito erga omnes e que vale para todo mundo e que vincula o fisco, tá? Isso aqui foi um recurso extraordinário. Em repercussão geral, sim, mas em repercussão geral é algo que vincula os outros julgadores, eles têm que decidir do mesmo jeito, mas não vincula o fisco. E tem outro detalhe, foi só em relação à lei que era objeto do questionamento, que era a lei de Santa Catarina. Então, só para vocês verem como que de uma situação vão surgindo outras complexidades, trouxe aqui notícia para vocês, e a notícia, vejam, recente. Eu peguei isso aqui lá no site do STF, preparando essa aula para vocês. Olha só, a modulação do efeito, essa decisão aqui, terminou final do ano passado, tá? Aí agora, ó, em abril de 2022, o Procurador-Geral da República, né, a Procuradoria-Geral da República, ajuizou ações diretas de inconstitucionalidade. Pus até flechinha aqui para vocês verem. 25 ações diretas de inconstitucionalidade contra as leis de vários estados. Então, aqui, ó, tá? No material para vocês tem aqui todos os números das ADIMs e agora, recentemente, veja, ele ajuizou em abril, como é um assunto já pacificado, para uma dessas ADIMs, né? Para duas, na verdade, né? Santa Catarina e Distrito Federal, o STF já julgou que são inconstitucionais, certo? Isso aqui é de 30 de junho agora de 2022. E também modulou efeitos, tá? Então, vejam, até isso aqui já vai trazendo à tona e serve para vocês entenderem e serve até como argumentação. O que nós temos aqui como um histórico? O legislador, quando ele ditou a Lei Complementar 194, não é porque ele é bonzinho, não. E, pior de tudo, é que os estados, eu não tenho aqui os números das ADIMs, mas vários estados, se não me engano, foram 11 estados, se uniram e entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar 194. O que, assim, não vai subsistir, ao meu ver, pelo menos, a não ser que o STF seja, né, não posso falar aqui, doido de atirar pedra, né? Mas seria uma decisão totalmente oposta. Porque o que aconteceu? O STF julgou e falou assim: estados, olha aqui, energia elétrica é essencial. Serviços de telecomunicação é essencial. Os que é essencial, você não pode pegar e colocar uma alíquota mais elevada, porque a própria Constituição diz que o ICMS tem que dosar suas alíquotas com base na essencialidade. Então, se você pegar o que é essencial e colocar uma alíquota maior do que as dos outros produtos, você está violando a Constituição. Então, isso é inconstitucional. E aí, inclusive, já começaram a surgir novas teses, né? O contribuinte falou assim, mas espera aí, combustível também é essencial. E aí já começou a surgir, vamos ingressar com ação, vamos discutir isso também com relação aos combustíveis. Então, o que o legislador, o que o Congresso Nacional fez ao editar a Lei Complementar 194 foi pegar e falar assim: o STF já decidiu assim. Então, eu vou corrigir a lei. Né?
Eu vou acrescentar, que era algo que não tinha na lei complementar, Lei Candira, Lei Complementar 87 de 96, que regula o ICMS, que não tinha no Código Tributário Nacional, até porque ele é antigo, né? Ele é de 66, ele é anterior à nossa Constituição. Não tinha essa previsão. Então ele falou assim: peraí, vamos ajustar a nossa legislação àquilo que o STF decidiu. E aí ele foi lá e alterou a legislação para estabelecer que os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações, ou seja, serviços de comunicação, que é tributado pelo ICMS, e o transporte coletivo, no caso, entre municípios e entre estados, que é esse que é do ICMS, são considerados bens e serviços essenciais, indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. E já que eles são essenciais, ele colocou lá na legislação também, é vedado, é proibido a fixação de alíquotas de ICMS em patamar superior ao das operações em geral, né? Por quê? Por causa exatamente da essencialidade e desses produtos. Então, vejam só, a partir desse momento e a partir dessa lei, e é uma lei complementar que entra em vigor no momento da sua publicação. Então, veja só, infelizmente, como o STF já havia decidido e modulado os efeitos para 2024, não dá para falar assim, agora com base na Lei Complementar 194, eu quero então recuperar o passado. Não. Né? Por quê? Porque o próprio STF falou, é inconstitucional, mas quem não ingressou com a ação antes não vai conseguir recuperar o passado. Né? É a modulação, vai ter direito só para o futuro. Só que aí o STF tinha falado, e que futuro é esse? A partir de 2024. Então, o que muda com isso aqui é que aqueles que entraram com a ação depois, ou mesmo quem não entrou com a ação até hoje, até porque saiu a decisão, módulo efeito, a pessoa falou, então vou entrar com a ação para quê? Né? Essas pessoas todos, esses contribuintes todos, agora, a partir da entrada em vigor dessa lei complementar, têm direito a esse ICMS na alíquota normal. Tá? Os estados, na sua grande maioria, se não na totalidade, em relação à energia elétrica, já fizeram essa alteração, tá? Então, e aí é o que a gente mais identifica exatamente da energia elétrica, que vem nas nossas contas de energia elétrica.